Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, sou o Thiago Teixeira. E no vídeo anterior, eu disse para você que gravaria um vídeo falando a respeito do diabo. E nesse vídeo, vamos falar a respeito dele, vamos falar a respeito dessa figura, dessa criatura, desse ser que causa tanto medo nas pessoas, que faz com que as pessoas se sintam tão amedrontadas por essa criatura. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você que você já dê seu like aí nesse vídeo. Caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Clique na sinetinha aí para que você receba todas as atualizações de vídeos que viermos gravar posteriormente, para que você não perca nenhum do nosso material. Como eu já disse algumas vezes, o conteúdo que eu gosto de tratar, o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui, é conteúdo de iluminação espiritual. Iluminação espiritual. E caso você tenha alguma dúvida sobre esse termo, sobre esse tipo de assunto, só deixar seu comentário, só fazer a sua pergunta aí que eu responderei com o maior prazer do mundo. Antes de falar de diabo, a gente tem que entender que isso é só uma palavra. E essa palavra ela tem sua origem e tem a sua origem em várias línguas, em vários continentes. Uma das traduções da palavra diabo, que eu trouxe para vocês aqui, seria sedutor ou tentador. E na Bíblia você vê que ele é referenciado várias vezes, mas a gente já vai chegar lá, a gente vai conseguir entender o porquê que ele é referenciado dentro da Bíblia. Mas guarde isso, a tradução de diabo, como sedutor ou tentador. Mas todas essas, que nada mais são do que palavras, têm seu significado e têm a sua tradução. E como eu disse, uma das traduções, o significado da palavra diabo, sedutor e tentador. E está muito relacionado também à figura de Satanás. E demônio também, na Bíblia se refere muito a demônios. Então demônio, o significado, ou daimon, de origem grega, e o significado dessa palavra é gênio, sobrenatural, espírito, e ele pode ser bom, mal. O significado dessa palavra, ela vem do termo daimon, de origem grega, e seu significado é esse, gênio sobrenatural, espírito, bom ou mal. E Satanás, que é muito referenciado na Bíblia. Qual o significado da palavra Satanás? O significado dela é adversário e acusador. Adversário e acusador. Então eu quero trazer para vocês aqui uma ideia, eu quero trazer para vocês um entendimento do que seria o diabo, sedutor ou tentador, e do que seria Satanás, adversário e acusador. E já vocês vão entender o porquê de tudo isso. A respeito de Satanás, na nossa Bíblia, tem no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, e lá em capítulo 1, versículo 6 do livro de Jó, faz a seguinte referência. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o que será que essa passagem quer nos dizer? Meus filhos, um período, uma passagem em que os filhos de Deus vieram se apresentar e Satanás veio entre eles. Será que Satanás também é um filho de Deus? Não dá para entender, né? Talvez a tradução sofreu alguma adulteração, não sei, pode ser que sim. Mas se os filhos de Deus foram se apresentar a ele e Satanás foi junto, então fica essa pergunta no ar, né? Será? A questão do livro dos Espíritos. Eu não sou espírita, mas eu achei interessante estar compartilhando isso daqui com vocês. Já estudei um pouco do Espiritismo, a título de conhecimento, mas não aderi à religião. Então a questão é a questão 131 do livro dos Espíritos, e ela diz o seguinte, é uma pergunta. Se houvesse demônios, eles seriam criação de Deus? E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Vou repetir a pergunta. Uma pergunta, questão 131 do livro dos Espíritos. Se houvesse demônios, eles seriam criação de Deus? E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Gente, e o que isso quer dizer? Todas as criaturas, eu, você, todo mundo, fomos emanações de Deus, fomos criados por Deus, viemos da mesma fonte, da fonte primordial, do Sol central, viemos do mesmo Criador. Porém, você tem seu livre-arbítrio. E se com o seu livre-arbítrio você é uma pessoa que opta, uma pessoa que escolhe, uma pessoa que decide agir a favor do mal, infelizmente Deus não pode fazer nada em relação a isso.
Até porque essa questão de dualidade, isso foi dito no último vídeo, de bem, mal, bom, ruim, certo, errado, isso só vale aqui para nós, aqui do plano físico. Mas perante a Deus, Deus já transcende isso. E muitos outros seres também já transcenderam isso. Então, com o seu livre-arbítrio, se você quiser ser uma pessoa que faz o mal, o professor Hélio Couto chama as pessoas, chamam eles de negativos. Negativos. Então, demônios, pessoal, demônios talvez não existam, talvez sejam só uma palavra para se referenciar a espíritos de pessoas que, assim como eu, como você, desencarnada, optam por fazer o mal. Optam por prejudicar o próximo, optam por causar dificuldades na vida do próximo, e às vezes isso por inveja, por ciúme, por raiva. Talvez foi um espírito de uma pessoa que numa vida você fez mal para ela, distratou ela de alguma forma, então ela vai ficar te acompanhando. Eles chamam de obsessores também chamam de obsessores, espíritos que vão de alguma forma estarem vinculados a você para que te causem mal de alguma forma, mas por opção deles. Não que Deus tenha criado o mal, Deus tenha criado o demônio, não. Deus criou todo mundo, tudo veio da mesma fonte. Porém, com o seu livre-arbítrio, com o livre-arbítrio que eles têm, escolheram, optaram em ir pelo mal. Vamos pegar uma outra passagem aqui. Vamos pegar como referência o nosso grande mestre Jesus Cristo. Vamos falar a respeito do diabo e usar uma passagem de Jesus Cristo. Essa passagem está lá em Marcos, capítulo 1, do 12 ao 13. É a passagem que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, pelo espírito, por Satanás, seja lá por quem for. Gente, mas fala para mim, quantas vezes você andou na rua e você viu um demônio encarnado, um diabo, um Satanás em corpo físico de alguma forma? Não viu? Como eu te disse. Podem ser que existam espíritos que optaram em fazer o mal. E estão por aí. Porque o nosso plano físico, o nosso plano material e espiritual não está separado. Não está separado. O plano espiritual só está numa determinada frequência diferente que a nossa. Porém, os espíritos estão transitando o tempo todo. Pode ter espíritos aqui ao meu redor, pode ser que não. Aí onde você está pode ser que tem, pode ser que não. E está tudo certo. Só que estão numa outra dimensão. Então, plano material e espiritual não tem separação, está tudo junto, tudo interconectado. E Jesus, quando foi para o deserto para ser tentado, não foi por uma figura de carne e osso, uma figura física, não foi por um Satanás incorporado, não. Gente, todos os nossos demônios, todos os diabos, todos os satanás que nos tentam são interiores, são nossas vontades, são nossos desejos mais obscuros, nossas sombras. É tudo na nossa mente. É tudo na nossa mente. Até Buda, antes de conseguir atingir a iluminação dele, sentado embaixo da árvore, até Buda foi tentado. Mas ele foi tentado na onde? Na mente dele, pelos desejos dele, pelas vozes mentais. E essas vozes mentais não vêm de fora. Não vêm de fora. Elas vêm do seu intelecto, do seu interior. Elas vêm do mais profundo do seu ser. É você sendo tentado por você mesmo. E como lá em cima diz, o diabo é o sedutor e tentador, e por quem que você é tentado? Se você vê uma mulher bonita na rua, você vai ser tentado por ela. Quem está te tentando? O diabo está te tentando? É o diabo da sua consciência, da sua mente, dos seus desejos. Se você vê um carro bonito ou um dinheiro, você vai ser tentado a cobiçar aquilo. E quem está te tentando a cobiçar aquilo? É o diabo? Pode ser, mas os seus diabos internos, né? Seus desejos, suas vontades. E agora, para embasar tudo isso que eu disse até agora, tudo isso que eu disse até aqui, vamos pegar o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 14. Tiago foi o irmão de Jesus, Jesus teve vários irmãos, caso você não saiba. E o que Tiago diz? Olhem isso. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal, pela dualidade. Deus está além de tudo isso. E Ele mesmo, Deus e Ele mesmo, a ninguém tenta. Vou repetir. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Entendeu? Entenderam onde eu quero chegar? Entenderam? Está na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, vá lá conferir lá nesses livros e você vai ver.
Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E Tiago foi um discípulo muito próximo de Jesus, como eu disse, foi o irmão dele. Então ele sabia o que estava falando, né? Com certeza ele sabia o que estava falando. Então, pessoal, é interessante a gente se livrar dessa imagem de um demônio externo que fica influenciando a gente. Não, todos os demônios estão dentro de você mesmo, suas vontades, seus desejos, suas cobiças, suas sombras, e é contra esses que você precisa lutar. Aí você pode me perguntar, Tiago, e essas igrejas aí que o pessoal manifesta com demônios, incorporam com demônios e toda aquela coisa lá, tudo aquilo que acontece lá? Meu ponto de vista, você não precisa acreditar em mim. Mas por trabalhar com hipnose, eu sei muito bem que se você tiver a sua mente fraca, você pode ser muito sugestionado. Então, a partir do momento que o cara põe uma mão na sua cabeça, chegou próximo do seu ouvido e fica balançando sua cabeça para lá e para cá e sugestionando um monte de coisa na sua mente, você vai acabar aceitando. Até porque, como eu disse, existem os negativos, existem espíritos que possam estar transitando ao redor de nós. Existem sim, mas eles não podem tomar conta do seu corpo a menos que você permita, a menos que você se abra para isso, a menos que você seja um médium e que permita que algum espírito tome seu corpo por algum momento. Entenderam? Mas caso contrário, eles não podem chegar e entrar e habitar no seu corpo. Seu corpo é seu. Desde o seu nascimento até a sua morte, esse corpo é única e exclusivamente seu. E aqueles médicos que incorporam o pessoal que faz canalização. Isso é outro assunto. São pessoas que têm algum dom e que se dispuseram a fazer isso por algum motivo. Por algum motivo. Então, pessoal, eu espero que o que eu disse aqui tenha sido útil para vocês. Eu espero que isso tenha servido para uma expansão de consciência de vocês a respeito do que realmente seria o diabo, né? Nada mais é do que suas vontades e seus desejos, o tentador, o adversário, o acusador. E vamos pegar o acusador, por exemplo, lá, o significado da palavra Satanás, né? Acusador. Então você vai lá e comete um erro, supostamente um erro, quando a gente julga, né? Você vai lá e para sua consciência você fez algo errado. Então quem é que vai ficar te acusando? É um Satanás? É um demônio externo? É alguém que vai ficar te acusando por aquilo que você fez? Ou é você mesmo se acusando? Ou é você mesmo se culpando? Ou é você mesmo se cobrando, a sua consciência te cobrando? Então você vê que o Satanás também, o acusador e o adversário. E a respeito lá em cima de que os filhos de Deus se aproximaram, como eu disse. E num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Como a gente pode interpretar isso, como a gente pode entender isso, vai caber a cada um. Porém, como eu disse anteriormente, tudo veio da mesma fonte e é para essa mesma fonte que todos nós devemos voltar. Todos nós devemos voltar. Até a questão desses negativos que optam por fazer o mal, que optam por fazer coisas ruins. Eles têm a misericórdia de Deus, eles têm todo o tempo necessário para se redimirem e trilharem um caminho de volta para a fonte inicial. Pessoal, eu gostaria de deixar a referência aqui de 2 filmes para vocês, 2 filmes bem interessantes. São filmes de ação, porém, o seu produtor, Quentin Tarantino, eu acho que ele é uma pessoa que já tem uma visão transcendente da realidade, e todos os filmes deles assim têm uma mensagem subliminar para abertura de consciência. O primeiro filme é O Confronto, de Jet Li. E vocês vão verem naquele filme que existem várias dimensões, multi-universo, e em cada dimensão existe uma personalidade do Jet Li. Existe uma personalidade dele. Então existe um que opta por ser negativo, que quer destruir todos os outros, para que a energia dos outros venha para ele. Só que tem um que é positivo e os dois se embatem no final. E um não pode matar o outro, porque se um destruir o outro, os dois deixam de existir. Então chega o final em que acontece alguma coisa em que eles precisam se manterem vivos, para manter o equilíbrio do polo positivo e do polo negativo. Assistam esse filme, ele é muito interessante. E o segundo filme é Matrix 1. O primeiro filme de Matrix, ali vai estar falando sobre a nossa realidade, sobre as pessoas que estão dormindo, sobre uma pessoa que é acordada e sobre todo o plano espiritual das pessoas de bem, das pessoas da luz que, infelizmente, estão no embate para tentar acordar a humanidade, mas existem os negativos, né? Smiths, existem os negativos que lutam contra tudo isso. Então esses 2 filmes são muito interessantes, mas assista eles não como um passatempo, não como assista eles analisando cada cena, cada momento, cada fala e vejam que sentido faz isso para vocês. Vou terminando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo.